Tá na hora do Negócios e Soluções dessa semana. O programa, você sabe, é uma parceria da TV Cultura com o Sebrae São Paulo. Você, empresário, sabe muito bem o quanto o tempo é precioso no mundo dos negócios, não é verdade? Por exemplo, você sabe quanto tempo o seu funcionário leva para produzir uma determinada peça, não? Quais as dificuldades que ele encontra no processo de produção? Você sabe organizar o trabalho dele para obter um melhor rendimento na produção? Se você tem dúvidas para responder a essas perguntas, será que não está na hora de procurar ajuda, hein? E de se capacitar também? É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Capacitação. É, assunto bom, hein? Mas esse papo fica para o próximo bloco. Implantar um fórum para discutir os detalhes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa por todo o estado de São Paulo. Esta vai ser a primeira ação concreta da nova diretoria do Sebrae, que tomou posse esta semana. A cerimônia na sede da FEComércio em São Paulo teve a presença do governador de São Paulo, José Serra, do vice-governador, de autoridades e empresários de todo o estado. O anfitrião, Abraham Scheisman, saudou os novos conselheiros e diretores. O diretor superintendente, Ricardo Tortorella, explicou que a lei geral sancionada no ano passado é um avanço, mas lembrou que é preciso levar informações sobre a aplicação da lei para os empreendedores. Por isso, estamos lançando o Fórum da Nova Realidade das Micro e Pequenas Empresas. São novos tempos que exigem nossa participação, engajamento e empenho. O fórum será realizado nos meses de março, abril e maio, em 9 regiões do estado e na capital. Durante os próximos 6 meses, precisamos concentrar esforços nesse conhecimento do empresário, fazer com que ele tenha ciência, ouvir os seus desejos e, finalmente, uma gestão muito grande nas esferas municipal, estadual e federal para que a regulamentação do capítulo tributário, tributos, entre em vigor a partir de 1º de julho, seja a melhor possível para a micro e pequena empresa. O presidente do Conselho disse que não há crescimento possível sem a participação das micro e pequenas empresas. O micro e pequeno empresário, ou médio empresário, ele é a força do desenvolvimento, ele é a base do crescimento, ele é mais gerador de emprego do que as grandes empresas, porque a grande empresa ela é setorizada, o micro e pequeno ele abrange todo o segmento. E o Brasil, um país continental, sem o micro e pequeno empresário, ele jamais alcançará a sua absoluta necessidade de geração de emprego. Eu fiz questão de vir a esta solenidade para trazer o meu apoio, expressar publicamente nosso apoio à futura gestão, que começa hoje, do Sebrae, que é um organismo que tem ajudado muito São Paulo. Nós estamos agora também no governo organizando o setor da desburocratização, que vai envolver a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Gestão Pública, com o Beraldo, e a Secretaria da Fazenda, principalmente, em São Paulo. Queremos criar um clima não apenas burocrático, mas também de desenvolvimento do emprego em São Paulo, porque disso é que se trata. Emprego, renda das famílias. E o nosso propósito, a partir do âmbito do governo do Estado, é trabalhar muito nessa direção para que a nossa realidade daqui a alguns anos, noves fora os equívocos da política federal, seja melhor da realidade que é hoje. Essa é a nossa tarefa e para isso nós contamos com agora a nova turma do Sebrae. Muito obrigado. O Fórum A Nova Realidade dos Pequenos Negócios será realizado nos seguintes dias e cidades do estado de São Paulo. Em março, no dia 23, em Ribeirão Preto, e no dia 30, em Presidente Prudente. No mês de abril, dia 13, em São José dos Campos, dia 20, em Bauru, 27, em Sorocaba. Em maio, o Fórum começa no dia 4, em Santos, dia 11, São José do Rio Preto, dia 18, em Campinas e termina no dia 25, em São Paulo. No próximo bloco, como se preparar para lidar melhor com os seus negócios. Isso depois do intervalo.
E o Negócios e Soluções está de volta. Hoje com duas feras aqui no assunto capacitação. O Renato Fonseca e o Ari Rosolém, que são consultores do Sebrae São Paulo. Ari, vamos no básico já. Pergunto, o que é capacitação no mundo dos negócios? Hoje eu costumo dizer o seguinte, nós estamos vivendo na era da concorrência. Então a capacitação ou treinamento, como a gente queira chamar, né, é importante porque o empresário tem que treinar tanto ele como os seus funcionários. Por quê? Com isso ele está acompanhando a evolução dos negócios hoje no mercado, né? Então é importante que o empresário planeje a capacitação ou treinamento de seus funcionários. Por quê? Porque muitas vezes eu não posso tirar um funcionário da minha produção ou da minha loja, né, para capacitá-lo durante o dia. Então é importante que eu faça um planejamento. Tal dia eu posso tirar aquele funcionário e mandá-lo para capacitação ou para o treinamento, né? Um outro dia eu tiro um outro funcionário da produção e mando para capacitá-lo. Ou então eu posso capacitar em grupo, ou seja, eu posso encontrar um facilitador no mercado que no treinamento que eu preciso e trazer esse facilitador num dia ou uma hora que não esteja atrapalhando a minha empresa e treinar o grupo todo, né? Em numa linha de produção ou num controle de estoque, né? Então eu tenho aí várias opções de treinamento. Outro ponto importante então, primeiro entender as necessidades, ver as possibilidades de aprendizado, né? Então, o funcionário fez um curso. Ao retornar à empresa, procurar ver as formas de como é que ele aplica o conhecimento que ele teve lá no curso à realidade da empresa. Então, fazer apresentações para colegas, discutir possibilidades, isso é algo muito importante para potencializar aquele conhecimento que foi adquirido e que muitas vezes não é aproveitado de forma plena no retorno da pessoa ao negócio. Então, inclusive, Renato, aproveitando o que você está falando, nem sempre tudo que você vê num curso é totalmente aplicável na sua empresa. É você tirar o de melhor que você teve naquele conhecimento, né? Nós temos um bom exemplo aqui, uma matéria que vai exemplificar bem isso daí. Vamos acompanhar. A Kizarnobai Confecções é uma pequena empresa especializada em roupas femininas. No começo, trabalhava apenas com fabricação própria. Hoje nós fabricamos uma média de 50% marca própria e 50% marca de terceiros. E a tendência é diminuir a marca de terceiros. Há 3 anos, Marcos foi convidado por uma cliente para fazer um curso. A princípio, o empresário resistiu à ideia. Que você tem que sair da tua empresa. E o pequeno empresário, para sair da empresa, é complicado, porque normalmente ele que faz a maior parte das coisas. Mas Marcos encontrou uma solução. A sócia dele ficou à frente dos negócios, enquanto ele se dedicava ao curso de produção. E eles estavam explicando isso aí, certo? Como não perder tempo com equipamento, com linhas, quer dizer, ter tudo perto da produção, posicionamento das coisas, porque é ruim o funcionário sair e ter que ir lá na outra sala pegar uma caixa de zíper que não tem do lado dela. Então eles ensinam você a colocar tudo próximo para a produção fluir normalmente. Ao concluir o curso, o empresário tratou de colocar em prática o que tinha aprendido, só que errou na dose. Você chega, é o que você falou, cheio de ideias. Gente, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer... Não dá. Gente, como a gente pode fazer? Foi passado isso. Com pequenas coisas, você vai fazendo. Se você jogar tudo de uma vez, é a mesma coisa você pegar um garrafão de água e jogar de uma vez numa panela. Transborda. Se você for derrubando pouquinho a pouquinho, a coisa vai enchendo e você toma o copo tranquilamente. Marcos resolveu mudar de tática. Pediu que as funcionárias anotassem tudo o que faziam nas máquinas. Passou uma semana, 2 semanas, eu comecei a perceber o seguinte, elas estavam mais preocupadas em anotar no papel, anotar correto, do que fazer. Então, ele mesmo passou a anotar o que acontecia na linha de produção e decidiu ouvir a opinião das funcionárias. Eu havia montado de assim. As próprias funcionárias,
chegaram e falaram, se montar desse jeito é melhor, que a nossa mesa de distribuição de serviço está atrás. Então o serviço vai seguir numa sequência mais fácil. Na hora de conferir os resultados... Nós aumentamos a produção em 20%, só com remanejamento de maquinário e a conscientização do funcionário. É muito importante ouvir a pessoa que está trabalhando do seu lado. Isso eu aprendi muito nesse curso. Você fazendo um curso de aprimoramento, que às vezes a gente acha que já sei tudo, você não sabe nada. Você tem que fazer aprimoramento. Você vê pequenos detalhes na sua fábrica ou na sua loja ou o que for, que você conseguindo arrumar aquilo, a coisa flui mais normalmente. É bastante interessante o que foi discutido aí. Inclusive, Renato, me ajuda uma coisa. O nosso amigo empresário usou uma palavra e repetiu, acho que 4 ou 5 vezes durante a matéria. Ouvir. Ele fez um processo muito legal, né? Porque eles vinham trabalhando de um jeito, o curso despertou ele para a questão da melhoria. E aí foi procurando aplicar conceitos até que ele descobriu que tinha que interagir, que tinha que ouvir o pessoal. E a experiência que existe dentro das nossas empresas, ela é muito rica, ela é muito importante. E esse exercício, com certeza, sempre vai trazer boas soluções. Então, procurar ouvir a equipe, 10 minutos, reuniões rápidas, 15 minutos, apresenta uma situação, né? Colhe sugestões, isso vem ajudar demais da conta conceitos adquiridos externamente. Né? Outra forma muito boa de aprender é observar quem é que já faz determinados processos, né? Procurar leituras, procurar a internet, ser curioso e aplicar as descobertas naquilo que a gente já faz. Com certeza a melhoria vem e isso significa aumento de lucro. Ari, normalmente a capacitação vem acompanhada como praticamente consequência do processo de capacitação, tanto do empresário quanto do funcionário, numa modificação, numa melhoria no sistema de produção. A gente pode afirmar isso? Exatamente. Primeiro, precisa o empresário querer mudar ou corrigir. Esse é o primeiro passo, né? Segundo, como nós pudemos observar, é importante a capacitação do funcionário. Por quê? Ele pode trocar ideia com o empresário também. Pode sugerir, né, novas mudanças, novas melhorias na área de produção, né? Então, é importante a capacitação na produção. Por quê? E outra coisa, quando o empresário ou o funcionário participa de uma capacitação, não quer dizer que ele tem que levar tudo aquilo que aprendeu e mudar toda a empresa dele. Não, ele tem que aproveitar o melhor possível, né, e fazer a adaptação. Tudo aquilo que realmente ele puder adaptar à empresa dele, né? Não quer dizer, se eu vou fazer uma capacitação para os meus funcionários na programação de produção, né? Então a programação emite a ordem de produção. Isso não quer dizer que na minha ordem de produção, eu não estou informatizado ainda, eu tenho que colocar tudo à mão, tem que escrever tudo, tem que colocar informações que sejam úteis para o tipo de empresa que eu tenho, ou seja, para aquilo que realmente eu vou precisar na minha empresa, né? Então, o importante de tudo isso é extrair o máximo possível de informações, né, dentro daquela capacitação, melhorar o máximo possível a produção, ou seja, utilizando os equipamentos da melhor maneira possível, o processo da melhor maneira possível, fazendo que no final o meu produto ganhe em valor, em condições de vendas, em preço de venda com isso tudo. Então, Renato, peraí, é bom que a gente já faça um link em cima disso. Quer dizer, com a capacitação, provavelmente eu vou conseguir até diminuir meus custos. Só que a capacitação também tem custo. O empresário que fala assim, Renato, eu não quero gastar com isso, pô. Como é que... Capacitação não é custo, é investimento. É preciso sempre ter isso em mente, né? Quer dizer, investimento porque nós estamos investindo muitas vezes reais num aprendizado que vão gerar muitos reais
na hora que esse aprendizado for aplicado. Com certeza volta o dinheiro. Com portanto, certeza não é custo, volta não. E volta mais do que foi investido, né? E capacitando o funcionário, automaticamente eu estou capacitando a minha empresa, eu estou jogando minha empresa para o futuro, não é verdade? Eu estou evoluindo com a minha empresa. E dentro da concorrência, a probabilidade de a minha empresa ir em frente é muito maior do que se eu não tivesse treinado os meus funcionários. Capacitação, na verdade, é uma gama de conhecimentos, mas vai do empresário adaptar esses conhecimentos à sua necessidade, né? É importante frisar isso aí. É importante frisar, porque nem tudo, às vezes, por exemplo, uma formação do preço de venda, né? Eu tenho que entender bem todo como é formado o preço de venda, mas eu não preciso elencar a minha planilha daquela maneira. Eu posso adaptar a planilha de formação do preço de venda à necessidade e à realidade da minha empresa, né? Atendimento a cliente. Eu posso treinar meu funcionário, eu posso fazer uma capacitação de atendimento a cliente, mas eu tenho que adaptar ao tipo de venda de produto que eu tenho, né? Então é importante adaptar a captação à minha necessidade da empresa. Outro viés legal para a gente estar comentando é a capacitação daquele que está pensando em começar uma empresa. Porque ele tem ali, muitas vezes, ele tem uma afinidade com alguma área, muitas vezes até na área produtiva. Então, eu sei costurar bem e tal, vou começar uma indústria de confecção, ou vou montar uma loja de roupa. A tendência é essa, né, tal. Mas preciso fazer uma reflexão, olhar no espelho para ver, puxa vida, a parte financeira eu não estou muito firme, eu precisava melhorar para fazer o preço de venda, para fazer contas a pagar e a receber. Como é que, né? Preciso buscar esse conhecimento para que, na hora que começar a empresa a funcionar, não fique manco lá de uma perna, né? Produza bem e tal, mas na hora de fazer as contas e ver se ela está dando lucro ou não, essa parte fica falha. Valeu a pena que a gente acompanhou hoje no programa, foi? Então, anote aí o resumo do que de mais importante rolou nesse bate-papo. Vai lá. Hoje, conhecimento é fundamental, tanto para funcionários como para empresários. Capacitar é fundamental para vencer a concorrência. Todo aprendizado deve ser adaptado às necessidades da empresa. Capacitação tem custo, porém é um bom investimento. Muito obrigado ao Renato, muito obrigado ao Ari. E o Negócios e Soluções volta já já. Aguarda aí. Abrir um negócio, investir nele, fazer com que dê certo, são tarefas nada fáceis, não é mesmo? Nasci em Portugal, né? Vim para cá com 6 meses de idade, fui criado numa cidadezinha do interior, em Santo Antônio da Platina, né? Aí meu sonho era fazer medicina, eu estava então no primeiro ano e meu pai então mudou aqui para São Paulo e comprou uma padaria. Infelizmente nessa padaria ele foi assassinado nessa padaria e essa padaria que eu herdei foi o meu primeiro negócio, né, que eu tive que enfrentar e tudo mais. A grande solução da minha vida que eu aplico até hoje foi aprender a necessidade de oferecer vantagem para o cliente, né? O que eu fiz? Eu, além de vender, eu vendi o pãozinho 30% mais barato do que a tabela. Conheci nessa época um senhor que eu estava montando uma lanchonete e ele morava em frente e ele veio então me pedir emprego, era um senhor que tinha 70 anos, o seu Paulo Abud. Eu falei, pô, mas o senhor já tem uma certa idade? Ele falou, mas eu atravesso a rua, já estou trabalhando, só para mim não ficar em casa e tudo mais. Eu fiquei com dó, eu perguntei, mas o que o senhor sabe fazer? Ele falou, eu sei fazer esfirra, sei fazer quibe e tudo mais. E aí eu descobri que ele era um grande cozinheiro árabe, tinha trabalhado 25 anos em restaurante árabe. E aí então eu, com os ensinamentos da padaria, eu aprendi a culinária árabe. Mais tarde eu encontrei um ponto e aí nasceu o Habib's. Essa variedade de produtos com qualidade, porque eu sempre ficava muito dentro da cozinha, alienado a uma política de preço muito baixa, né? Hoje a gente vende uma esfirra a 39 centavos, a 59 centavos, né? Então essa fez o sucesso do Habib's. Quando nós tínhamos 17 lojas, eu comecei então o processo de
franchise, né? E aí o Habib's começou a se espalhar pelo Brasil todo. Nos últimos 4 anos, as micro e pequenas empresas cresceram 22% no Brasil. Ou seja, foram abertas 924 mil empresas. É um número bem alto, não é não? Quais são e onde estão essas empresas? É isso que nós vamos ver na entrevista com Marco Aurélio BD. Acompanhe. Entre 2000 e 2004 foram abertas no Brasil mais de 900 mil empresas. 99% delas são micro ou pequenas empresas. Os dados são resultado de uma pesquisa feita pelo Observatório das Micro e Pequenas Empresas do Sebrae São Paulo, que se baseou na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. Ela permite ter um amplo mapeamento, um amplo diagnóstico, uma ampla radiografia das micro e pequenas empresas em todo o país, em cada uma das unidades da federação, cada um dos estados. A pesquisa que deu origem ao livro revela a realidade de cada região do país. Em algumas regiões, a taxa de crescimento foi maior do que a média nacional. Houve um crescimento de 29% na região norte, 27% na região centro-oeste, 24% no nordeste. Então são regiões que cresceram num ritmo mais forte. Nessas regiões, nós verificamos que a própria população cresceu num ritmo mais acelerado, praticamente o dobro da taxa de crescimento da população brasileira. Além disso, houve um aumento de renda na região proporcionado por vários fatores, como os programas de redistribuição de renda. O crescimento maior nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi entre as empresas do setor de alimentos e vestuário. No Sul e Sudeste, onde estão concentradas 75% das empresas, o aumento foi nas que prestam serviços ou comercializam produtos mais sofisticados. As empresas de informática lideram o segmento de serviços, com 57,11% de crescimento. No comércio, destaque para material e equipamentos para escritório, 60%. Na indústria, as máquinas e equipamentos dominaram o segmento, quase 34%. Esses dados ajudam a entender melhor a importância das micro e pequenas empresas. De cada 10 empregos, elas geram 6 e, por isso, são fundamentais na economia do país. Elas vão poder, essas organizações, se basear nesse mapeamento, nessa radiografia e melhorar, aperfeiçoar as suas ações em favor dos pequenos empreendimentos a partir desse estudo. Se você quiser se comunicar com o programa, é muito fácil. Escreva para o endereço eletrônico, anote aí, sebraenatv@sebraesp.com.br. E para esclarecer dúvidas sobre os assuntos tratados aqui no programa da gente, entre em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae São Paulo. Isso pelo telefone 0800 728 0202 ou pelo portal do Sebrae, www.sebraesp.com.br. Lá você pode também assistir aos programas Negócios e Soluções. Gente, obrigado pela audiência e prometo que na semana que vem tem mais. Tchau, até lá.